Olá, alunos! Aqui é a professora Fernanda Carini e na aula de hoje nós vamos discutir um pouco sobre o controle de qualidade. Nós vamos fazer um breve histórico da qualidade e do controle da qualidade. Abordaremos alguns conceitos que são fundamentais para o entendimento dessa disciplina e também nós vamos dar uma visão geral sobre o conceito de qualidade. Então, esta e as próximas aulas serão aulas bem introdutórias, mas serão muito importantes para o conhecimento de vocês sobre esta disciplina. Então, pessoal, estão preparados? Peguem os blocos de anotações de vocês, os seus cadernos, suas canetas e vamos começar a nossa aula. Mas antes de iniciarmos, eu quero que vocês reflitam um pouquinho sobre esses dois pontos que eu considero muito importantes. Vocês acham que existe competição entre as empresas em que trabalhamos, em que os pais de vocês trabalham? Vocês acham que existe competição entre as empresas? E como as empresas fazem para lidar com esta realidade? A primeira pergunta, a resposta é sim. Existe sim muita competição entre as empresas e isso acontece porque cada uma quer garantir um maior lugar no mercado, uma maior visibilidade no mercado. Por isso existe tanta competição. E para lidar com esta competição, as empresas têm buscado diferentes alternativas. Uma delas é a busca por novas opções de matérias-primas. Por exemplo, matérias-primas que são mais baratas ou que sejam renováveis, como as biomassas, aquelas que a gente já estudou em introdução e que são constituídas por exemplo, resíduos agroindustriais, como palha de arroz, bagaço de cana, até o próprio esterco, o óleo residual, frituras. Então, diferentes tipos de matéria-prima que são baratas, que são renováveis e que podem ser utilizadas em diferentes tipos de processo para as mais variadas aplicações. E então, essa busca por novas matérias-primas, ela vem com o objetivo de fazer um processo inovador, que seja ambientalmente favorável, que permita reduzir os custos também deste processo, porque essas matérias geralmente são coprodutos ou são até mesmo resíduos, então elas têm um custo bem reduzido. E nesses casos, atrair também um consumidor que esteja interessado em processos mais ambientalmente favoráveis, em biotecnologia branca, em química verde. Então, é nesse ponto que as empresas tentam inovar para garantir um melhor local no mercado. Outra técnica também que as empresas geralmente vêm fazendo é investir em tecnologia para acelerar os processos. No caso das empresas que trabalham com biotecnologia, temos os processos de otimização dos processos fermentativos, em que a gente vai avaliar a cinética do micro-organismo, para a gente compreender melhor qual que é o metabolismo dele, qual é a fisiologia desse micro-organismo, em que temperatura ele vai ter seu crescimento rápido, a sua maior produtividade, qual é o meio de cultivo ideal para esse organismo. Nós também temos as modificações genéticas dos micro-organismos para que eles possam consumir um determinado substrato, uma matéria-prima que ele não consumia antes, só que essa matéria-prima ela é muito barata e muito interessante de ser utilizada naquele processo. A gente também tem as modificações voltadas para que esse micro-organismo ele consiga produzir mais em um intervalo de tempo mais reduzido, ou que ele consiga produzir um produto que antigamente não produzia. Nós também temos o emprego de biocatalisadores, o emprego de enzimas, que elas são utilizadas para acelerar reações e ainda reduzir o custo e o impacto que as reações catalisadas por reagentes químicos poderiam causar, reagentes químicos danosos, no caso. Então, são vários exemplos que a gente tem para acelerar processos. Além disso, nós temos também uma outra estratégia que é procurar novos mercados de venda.
E voltando essa estratégia para a biotecnologia vermelha, por exemplo, que é a biotecnologia voltada para a saúde, nós temos a fabricação de cosméticos veganos, por exemplo, para atrair aquele público mais preocupado, mais consciente dos maus tratos aos animais. Nós também temos a biotecnologia amarela como um excelente exemplo. Biotecnologia amarela é aquela voltada mais para a produção dos alimentos, em que temos a produção de alimentos sem glúten, sem lactose, sem açúcar, com uma viscosidade alterada. E esses alimentos eles surgem para atrair também um público que possua alguma comorbidade ou que realmente esteja interessado nesse tipo de alimento. Então, para atrair um novo mercado, para atrair um novo público. Outro método também que a gente tem, que as empresas utilizam para garantir uma maior competitividade, é produzir produzir produtos que são inovadores. E inovador nesse caso é que ainda não estavam presentes no mercado. Isso vai ajudar a conseguir um público novo, a abrir um novo ramo no mercado. A biotecnologia ela vai permitir a criação de vários produtos novos e também inovadores, que vai desde a produção de embalagens inteligentes, que podem ser aquelas embalagens que vão mudar de cor ao aproximar-se do prazo de validade, ou uma embalagem que seja bioativa, que vai proteger o alimento contra a oxidação, contra as ações enzimáticas, e assim vai aumentar o tempo de prateleira desse alimento. Também temos a produção de alimentos inovadores, como as carnes artificiais, que são aquelas produzidas por cultivos de células ou que são produzidas a partir de proteínas vegetais ou de proteínas fúngicas. Nós temos os alimentos modificados, nós temos cosméticos inovadores, como já citamos em exemplos anteriores. A gente tem medicamentos naturais que são extraídos de extratos ou de óleos de plantas vegetais. A biotecnologia ela permite criar uma infinidade de produtos inovadores, para atender um mercado que ainda nem existe, para criar um novo segmento no mercado. E é claro, por final, as empresas também podem investir em uma logística mais arrojada, ou seja, ela vai se instalar próximo ao mercado consumidor, garantindo assim uma rápida entrega, uma entrega mais eficiente para os seus produtos, ou ela pode se localizar próximo a um fornecedor muito interessante, para permitir tudo voltado para a logística, para o transporte e entrega rápida e eficiente dos produtos que ela vai produzir, e assim garantir aquela fatia do mercado também. Enfim, tudo que vai garantir a manutenção no mercado deve ser feito pela empresa, porque cada dia está aumentando ainda mais a competitividade. Agora você deve estar se perguntando: por que a competição está tão presente no nosso dia a dia e o que isso tem a ver com controle de qualidade? A resposta é bem simples, e eu até deixei aqui listada para vocês. Produzir com qualidade aumenta as condições de competição no mercado. E o objetivo de qualquer método ou qualquer ferramenta que a gente vai estudar nesta disciplina, nas aulas de hoje, nas próximas aulas, será possibilitar que uma empresa consiga competir no mercado. Para isso, ela vai ter que analisar toda a linha de produção dela, e toda a linha de produção tem que estar otimizada. Mas vamos exemplificar melhor. Pense em um produto com defeito que deve ser descartado, por exemplo. Quantas pessoas estiveram envolvidas de alguma forma na produção deste produto? Quanta energia foi necessário para o funcionamento das máquinas, do equipamento durante a produção deste produto? Quanto de matéria-prima foi gasta na produção? Agora, imagine que o defeito é tão grave que este produto ele precisa ser descartado. E com ele vai
ter o desperdício do trabalho, dos recursos materiais, de madeira, tecido, de agentes químicos, também dos recursos imateriais, energia elétrica. Então, vai ter todo esse desperdício ligado àquele produto com defeito. E, além do mais, se esse produto com defeito for para o mercado, você ainda corre o risco de perder um potencial consumidor ou de perder um consumidor que já era freguês seu. Então, é muito perigoso colocar um produto com defeito no mercado e é muito desvantajoso para a empresa produzir um produto com defeito. Por isso, é tão importante a gente se preocupar com a qualidade do nosso produto em toda a linha de produção, porque se houver desperdício de recursos, fica ainda mais difícil para a empresa competir no mercado. Agora vamos comentar brevemente sobre algumas ações que desperdiçam muito dinheiro. Por exemplo, produzir um produto que está fora dos padrões aceitáveis para a comercialização. Assim, imagine que você produziu, por exemplo, um alimento contaminado por algum micro-organismo deteriorante ou mesmo por um micro-organismo patogênico. Ou você produziu uma enzima cuja atividade ela está reduzida, ela não atinge as velocidades de reações que ela deveria atingir. Ou que você produziu um cosmético que causa alergia. O consumidor ele pode devolver esse produto. Além disso, ele pode até processar o fornecedor ou o produtor deste determinado produto e não passar mais a adquirir este produto e, pior ainda, fazer uma campanha ruim, fazer uma má referência dessa empresa aos outros possíveis consumidores. Um outro exemplo também é fornecer um serviço que não foi realizado de forma correta na primeira vez. Pense em uma situação em que você precisa de um encanador. Ele não veio no horário agendado, ele esqueceu de trazer algumas ferramentas, ele fez muita sujeira e, algum tempo depois, aquela mancha de umidade na parede voltou a aparecer. Você iria chamar esse encanador novamente? Não, não é mesmo? O mesmo vale para uma empresa, ou uma empresa de biotecnologia neste caso. Um serviço mal prestado pode fazer com que esta empresa perca completamente um cliente que poderia ser muito importante, entendeu? E um erro também, nesse nosso terceiro exemplo agora, a gente vai comentar sobre um erro no escritório. Imagine um escritório que sempre comete os mesmos erros na retirada de um pedido. Isso vai fazer com que o escritório demore muito mais tempo para processar esse pedido. Então, reproduzir sempre os mesmos erros ao longo do tempo faz com que demore-se muito mais tempo, que se perca tempo para realizar uma determinada atividade. E a gente sabe que tempo é muito importante. E agora vamos dar um quarto exemplo aqui mais próximo do cotidiano de vocês. Vamos pensar na sala de aula. Você faz parte de um grupo de atividades em que os seus colegas eles não são comprometidos de jeito nenhum. Eles sempre vão entregar a atividade atrasada ou sempre vai te deixar sobrecarregado com um monte de deveres. E você já fez parte deste grupo algumas vezes e esse grupo sempre vai repetindo esses mesmos erros, te sobrecarregando, entregando atividades atrasadas ou mesmo nem fazendo esta atividade. Você gostaria de continuar fazendo parte deste grupo? Imagina isso agora para uma empresa de biotecnologia. Então, pessoal, observe que nos quatro exemplos anteriores que nós citamos, muito dinheiro foi desperdiçado. No primeiro exemplo, a gente comentou sobre um produto que estava sendo produzido fora dos padrões que eram permitidos para a sua comercialização, fora dos requisitos que ele precisava ter. No segundo, a gente citou o exemplo de um serviço que ele não foi realizado de maneira correta. E no terceiro exemplo e no quarto, a gente explicou
sobre aqueles erros que vão sendo repetidos ao longo do tempo. Então, independente dessas ações, a gente está desperdiçando muito dinheiro. E todo esse desperdício associado a esses erros, eles vão prejudicar toda a empresa. Seja pelo gasto financeiro que vai apresentar, que está aqui destacado, seja pelos danos que causam à imagem da empresa no mercado. Então, esses danos eles vão ser muito prejudiciais à empresa. E nesses exemplos, a empresa estaria fornecendo um serviço de péssima qualidade. Então, é aí que entra o controle de qualidade. Todo o desperdício que vai estar associado a esses erros, eles podem ser evitados se a empresa tiver uma gestão de qualidade. A gestão de qualidade vem para impedir que esses erros eles sejam recorrentes. Então, pessoal, na aula de hoje a gente discutiu brevemente sobre a importância da qualidade para uma empresa, principalmente para uma empresa que trabalha com biotecnologia, bioprocessos, alimentos. E na próxima aula a gente vai trabalhar um pouquinho com as definições e os conceitos de qualidade. Aguardo vocês lá e caso tenham qualquer dúvida, podem me mandar mensagem.